Tudo bem com vocês? Como eu sempre falo, eu estou bem, espero que vocês estejam bem aí desse lado. Hoje o que eu quero falar aqui é sobre o declínio das quarentonas, que existe sim, é verdade. Quando a mulher vai chegando nessa idade tão criticada, né? O que acontece? Ela começa, muitas caem num declínio que às vezes chega até a ser fatal pelo seguinte: quando ela vai tudo bem na vida dela, ela tem lá aquele relacionamento bacana dela e etc. Só que quando chega essa idade, ela começa a ter as quedas hormonais, começa a ter modificações no corpo e ela começa a ficar mais carente. E aí então ela não tem ela não tem esse suprimento de carência dentro da casa dela, por falta de diálogo, por falta de entendimento, muitas vezes. Deixa eu baixar esse telefone aqui, que eu acho que assim fica melhor. Aí, agora eu acho que tá melhor. E aí, então, ela não consegue, talvez, ter esse suprimento dessa carência e esse entendimento que ela tá passando por uma transição muito forte na vida dela e ela começa meio que ser incompreendida, não é porque ela, como eu posso dizer, não é porque ela está sendo incompreendida pelo fato da pessoa que está do lado dela, do companheiro, talvez ser ruim, e sim por falta de conhecimento mesmo. Porque quando a mulher vai se aproximando nessa idade daí, ela entra na menopausa, né? E os hormônios dela sofrem muitas quedas, né? E isso traz um reflexo muito negativo na vida da mulher. Principalmente a negatividade dela se sentir mais sensível, dela se sentir mais depressiva. E é como se ela estivesse passando por um... Eu não sei se vocês que estão me ouvindo já viveram um luto, né? Quando você perde alguém. Então, o sentimento de uma mulher nessa faixa etária é o sentimento de um luto constante. E o que ela faz? Ela não entendendo também essa situação, ela começa a achar interfúgios para sair disso. E às vezes, uma mulher de 40 anos, ela já está num relacionamento bem, digamos, desgastado, quando esse relacionamento ele não tem a maturidade de ser cultivado, né? E dentro de casa ele não é regrado, né? O amor não é regrado, a compreensão não é regrada. Então você mesmo que já está vivendo naquele comodismo, né? Aquele comodismo da vida a dois. E às vezes ela até tenta demonstrar isso, mas ela talvez também não tem clareza. E mesmo que talvez ela tenha essa clareza, por outro lado, o seu companheiro não tem esse conhecimento do que está acontecendo e nem entende que isso daí vai ocorrer coisas mais graves, que ela vai buscar lá fora o que ela não está encontrando dentro de casa. E a primeira coisa que acontece, se ela não trabalhava fora, se ela não fazia parte de uma academia, se ela não fazia parte ali de um grupo social ativo, ela começa a buscar fora alguma coisa que complete isso. E geralmente a primeira coisa que acontece são as amigas. Só que as amigas, na maioria das vezes, já estão fazendo parte do movimento, que é um movimento do empoderamento. Então, assim, uma mulher que talvez ela era tradicional, que era aquela mulher que cuidava da casa, que zelava, que era amorosa, ela se depara com esse sentimento e ela não sabe muitas vezes como lidar com isso e começa a buscar lá fora. E por ela estar com essa sensibilidade não resolvida, ela vai para o pior lugar, que geralmente são as amizades, né, lá fora. E quem já tá no mundo lá fora, já aderiu o movimento das mídias sociais, da internet, dessa mentira, né, de fotos, aí começa a se relacionar com outras pessoas, e as amigas, elas começam a mostrar um lado para essa mulher que ela talvez não conhecia e muitas vezes nem tinha a curiosidade, mas só dela ouvir os relatos,
olha, eu saí ontem, aconteceu isso, 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 parece tudo muito fantástico, muito fantástico. E na cabeça delas é fantástico, só que elas não conseguem ter uma visão a longo prazo. E elas muitas vezes também não conseguem entender o que está acontecendo organicamente com elas e que essa sensação vai passar. E aí é onde que acontece a queda total dessas mulheres, que elas arruinam sua vida, que foi construída talvez aí durante muitos anos, elas já passaram por várias situações, elas enfrentaram coisas terríveis, talvez ali para manter o seu relacionamento, para cuidar ali da sua casa, para, enfim, para fazer, né, tudo dar certo, e quando chega nessa faixa da idade delas, elas caem nessa falsa ilusão de que existe um mundo melhor lá fora e que também vai ser muito passageiro. E aí o que elas fazem? Elas começam a marcar com as amigas, elas começam a ouvir mais as amizades, aí as amigas que já estão no movimento do empoderamento começam a falar assim, eu se fosse você não aguentava isso não, Deus me livre. Ninguém fala o contrário, entendeu? Todo mundo, todas as amigas, elas falam como se elas estivessem super bem lá fora, como se a vida dela fosse mil maravilhas lá fora e que tivesse, entendeu? Desse jeito. E para elas isso é muito, muito legal. Só que é um legal passageiro, é um legal que não tem base, é um legal que não tem durabilidade, são coisas assim momentâneas. E essa pobre coitada que está enfrentando essa situação aí e que não tem a dimensão do que isso vai acontecer, que vai acontecer, que isso daí não vai se estabelecer, não vai continuar. Vai chegar um determinado momento que ela vai passar por essa fase, ela vai olhar para trás e aí acabou. E essa fase também é uma fase onde ela começa a se prender, principalmente em redes sociais. Ela começa a ver que ela começa a acompanhar certos tipos de canais de empoderamento, e isso vai criando força na mente delas, vão criando força, vão dominando elas. Quando pensa que não, elas estão nesse mundo virtual que é tão fantasioso que não existe. Só que enquanto elas estão vendo aqueles conteúdos ali, estão vendo as amigas falarem sobre isso, que é melhor assim, que elas querem ter liberdade, que se elas fizerem isso vai dar certo e não sei o que tem lá, elas vão na pilha, sabe? Vão na pilha. Aí, de repente, elas começam a lutar para conseguir isso. Momentaneamente, elas vão conseguir ali um fulaninho ali que dá ideia para elas, elas vão postar ali uma foto, vão levar várias curtidas e vão se empolgar cada vez mais, vão fazer mais fotos, aí elas já vão começar, porque eu vou te falar uma coisa, as mulheres de 40 anos, elas não entendem tão bem desse negócio de internet não. Eu falo por mim, eu tô aqui gravando, mas na verdade eu não entendo muita coisa não. Se não é meus filhos me ajudar, muitas vezes eu não sei nem como postar esse negócio aqui. Essa que é a grande realidade. Então, a maioria das mulheres de 40 anos não sabe nem usar o Facebook direito. Essa que é a grande realidade. Instagram, então, aí acaba fazendo um monte de bobeira, achando que tá fazendo uma grande coisa. E o que acontece? Além das amizades ali fora, que induzem elas a fazer isso, elas começam a se prender muito nesse mundo virtual. Aí vem aquele pessoalzinho, o pessoal que eu falo assim, o pessoal do procurando carniça, aí começa aqueles caras, você é linda, você é gata, e elas começam a se ilusar, elas criam uma ilusão tão grande na mente delas, que elas realmente estão maravilhosas, e começam a, enfim, achar que aquilo ali é verdade e começam a investir naquela situação, aí elas começam a aprender a colocar filtro nas fotos. Teve um caso que eu tinha um amigo que ele começou, ele também faz parte eu falo faz parte do movimento, porque para mim não tem diferença nenhuma. A mulher de 40 anos que tem esse posicionamento e o cara que tá do outro lado lá que dá gás para isso acontecer. Para mim os dois não tem diferença um do outro, são dois sem juízo. Aí o que acontece? O cara começou a se comunicar com uma dessas e olhando a foto era aquela coisa maravilhosa, deslumbrante, porque a dita cuja aprendeu a usar esse mecanismo aí de melhorar a foto, de filtro, enfim, de tudo, achou que era uma gata. E marcaram de sair.
Beleza, foi lá, só que quando o cara chegou no estabelecimento onde foi marcado, ela falava assim, eu tô com uma blusinha preta e tal, tal. E tinha várias mulheres ali com a blusa preta, mas nenhum com a cara que ele tinha visto na rede social. Era uma bomba, era uma mulher... Bomba não, eu tô sendo grosseira aqui, me perdoem, por favor. Mas enfim, a mulher usou tanto filtro que ela ficou irreconhecível. E o cara não encontrou a mulher ali. Porém, ela pegou o telefone, aí se comunicaram ali rapidamente, pegou o telefone, deu uma ligadinha, eu tô sentada na mesa tal, tal e coisa, e o cara de longe observando quem era a mulher. Ou seja, não tinha nada a ver com aquilo que ela tinha postado ali na rede social. O que ele fez? Pegou o carro dele, foi embora e deixou ela esperando o resto da noite e nem sequer voltou a falar com ela. Então, elas acabam... Isso daí é só uma coisa que realmente aconteceu, mas essa ilusão aí que acontece é o que acontece na vida dela depois, que aí vem o declínio final. Que quando passar essa idade, que é a idade que ela tá com queda hormonal, que ela sente essa carência, que ela sente tudo isso, ela não tem um apoio, ela não tem um direcionamento, o marido não tem uma preparação para estar ali auxiliando ela para entender que isso acontece com ela, porque é tudo tão assim intenso naqueles momentos que não entende. Você entra numa guerra ali e você não sabe nem o porquê que você está ali naquela situação. Você só vai entender a burrada que você fez quando você chegar ali nos seus 50, 60 anos, que aí você vai olhar para trás, você vai olhar que você perdeu a sua família, que você perdeu a sua vida toda, e aí entra aquela faixa que os Red Pill fala. Você vai estar ali sozinha, talvez sem filho, porque você já ficou desmoralizada, até pelos filhos, e com seu cachorro e dentro de uma casa solitária. Isso é quando você conseguir ter uma casa, porque a coisa é tão grave que a ilusão que vai se passando é que se elas tomarem esse posicionamento diante da sociedade, virar empoderada, correr atrás e tal, elas vão conseguir o mundo. Mas isso é só pra Anitta, gente. Mulher real não acontece isso não, entendeu? A Anitta tem dinheiro, nós não temos. Entendeu? Se nós temos, a gente tem que ter sabedoria para direcionar, porque a gente não tem essa bola toda não. Então vai chegar um momento que você vai cair na real e vai entender que o que você fez foi uma grande besteira na sua vida. Então é melhor que você pare, preste atenção. Isso que você está vendo aí na tela, na tela do seu telefone, nas suas redes sociais, essas conversinhas que vocês estão ouvindo das suas amigas, que sair, beber, beijar na boca e etc e tal, isso é passageiro, isso é efêmero, isso são momentos e não vale a pena você trocar uma vida estável por um tipo de relacionamento, por um tipo de vida dessa, porque isso não vai perdurar. E vai chegar um momento que você vai cair a sua ficha e você vai ver que é o seu próprio declínio. Então, prestem atenção, vale muito mais a pena você pedir ajuda a um profissional que entende, conversar com o seu médico, procurar um psicólogo, dar um saculejo aí no seu marido, no seu companheiro, entendeu? Colocar ele para pensar, para ele chegar junto com você, para entender o que está acontecendo com você. E tudo fica muito mais fácil quando você entende o processo e você procura ajuda quando você não consegue entender esses sentimentos turbulentos que acontecem nessa faixa de idade. Gente, desculpe, o vídeo sempre tá ficando bem longo, espero que vocês compreendam, porque esses assuntos são assuntos importantes e não tem como você falar tão rasamente. E de mais a mais, muito obrigado por estar aqui comigo até esse momento. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, por favor, gente, estou pedindo isso. E deixa o seu comentário, o que você acha sobre o assunto. Um beijo e até o próximo vídeo. E muito obrigado a todos vocês, meus seguidores, que estão aí me acompanhando. E tem mais vídeo aí, tá? Beijãozão, gente. Até o próximo.